Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos novamente ao nosso podcast Marcelo Galvão, da Ilusão à Realidade. Eu queria frisar para vocês que esse título não é à toa. A ideia aqui é mostrar para todos vocês que estão nos acompanhando como a realidade espiritual, ela é muito mais fantástica, sobrenatural, do que a nossa realidade material e como ela é a verdadeira realidade. A nossa realidade material, ela é a ilusão, e a nossa realidade espiritual, ela é a verdadeira realidade. Em 2010 eu publiquei um livro cujo título é Muito Além de um Conto de Fadas, tudo aquilo que nossa consciência nos revela. A ideia desse título é dizer que a nossa realidade espiritual, ela é ainda mais fantástica, mais complexa e mais completa, e mais bonita e mais organizada do que tudo aquilo que existe nos contos de fadas. A nossa verdadeira realidade é essa realidade espiritual. E no começo do livro eu uso uma frase do Hans Christian Andersen, dizendo o seguinte: a vida de cada ser humano é como um conto de fadas, escrito pelas mãos de Deus. E é exatamente isso que é a nossa vida, meus amigos. E a ideia desse nosso podcast é trazer para vocês essa visão da realidade espiritual do mundo, que no mais das vezes ela é 180 graus em relação à visão material da realidade. Muitas vezes ela é oposta, há uma polaridade entre material e espiritual, ou em termos cristãos, há uma polaridade entre a carne e o espírito. O que se chama de carne é essa dimensão material, a dimensão de Maya, a dimensão de ilusão na qual nós vivemos. E a nossa verdadeira realidade, como dito na Bíblia e como dito em todas as antigas tradições do passado e nas tradições que se mantêm hoje, nos conhecimentos esotéricos, nos conhecimentos das ciências espirituais. A nossa realidade, a nossa verdadeira realidade é essa realidade que é espiritual. Muito bem, então hoje nós vamos ver aqui essa discussão sobre as pirâmides, que está sendo a coisa mais veiculada e discutida hoje na internet, essa descoberta de que existe na base das pirâmides 2 quilômetros, se não me engano, de profundidade de algumas colunas, e as imagens mostram também um espiral, como um vórtice de energia, e depois uma base e as pirâmides em cima. Quer dizer, aquilo que já era uma construção colossal, que ninguém entendia como foi feita, era simplesmente a pontinha do iceberg de algo muito maior e muito mais grandioso. A primeira ressalva que eu queria fazer é que não está comprovado ainda que realmente isso existe ali. Mas vamos partir do pressuposto que exista. Então não muda nada o que a gente vai discutir aqui hoje, se essa descoberta ela é verdadeira e ela vai se confirmar, ou se a gente continua com a estrutura que já é uma estrutura colossal das pirâmides. Por quê? Mesmo considerando essa pontinha do iceberg, que é a parte visível para fora da Terra, que se vê das pirâmides, já se cogita em diferentes podcasts, em diferentes revistas arqueológicas, em diferentes publicações sobre questões não explicadas na humanidade, já se questiona como é que foi feita a construção dessas pirâmides, porque são rochas monolíticas muito pesadas, essas rochas não estão disponíveis na região onde as pirâmides foram construídas. Fazer com perfeição todas essas rochas, transportar todas essas rochas de um local para o local das pirâmides e também montar toda essa estrutura das pirâmides é algo que se coloca como um mistério para a humanidade atual. Por quê? Porque mesmo com a tecnologia atual de construção, com todos os equipamentos mecânicos que nós temos e outras tecnologias, já seria muito difícil conseguir fazer essas pirâmides com toda a perfeição que elas foram feitas. Então, como é que elas foram feitas no passado, assumindo que não existia essa tecnologia? E aí é necessário o conhecimento das ciências espirituais,
para se cogitar sobre as hipóteses de como isso pode ter acontecido. E além disso, e o mais importante que a gente vai trazer aqui nesse podcast, é explicar para vocês o que é verdadeiramente uma pirâmide, que não tem nada a ver com um mausoléu, um lugar que foi feito para enterrar os mortos, um lugar que foi feito para enterrar as múmias. Isso só aconteceu numa época bastante decadente já da cultura egípcia. Não é o objetivo das pirâmides e não foi o objetivo de toda a difusão dessa cultura no Egito de se construir pirâmides. Então, vamos começar por aqui. O que é, na verdade, uma pirâmide? Uma pirâmide, ela é uma estrutura montada para fazer com que o ser humano tenha contato com a dimensão etérica, astral e espiritual do nosso universo. Através das pirâmides, o ser humano passa por processos de uma iniciação espiritual, processos iniciáticos. Esses processos sempre existiram em todas as antigas civilizações e eles permanecem disponíveis ao ser humano no mundo atual. Há centros de mistério, há escolas de mistério, há diferentes linhas de desenvolvimento esotérico que permitem o desenvolvimento de capacidades superiores do ser humano, superiores no sentido delas serem espirituais, para que um ser humano possa acessar essas dimensões superiores da realidade. Então, a gente tem o nível físico, que é o nível que a gente conhece, o nível físico-material. Tá? Hoje, há uma distinção entre físico e material, a gente não vai entrar nisso hoje, mas o físico é uma dimensão, e no estado atual de desenvolvimento da humanidade, ele se confunde com o material, que é um subnível já. O material já mistura níveis de uma fisicalidade espiritual com níveis que são de subnatureza. Há uma excessiva condensação, há uma excessiva densificação da matéria, do físico, que é o que cria o material. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe hoje. Nós vamos ter ainda, ao longo desse ano e de muitos anos, espero, uma jornada juntos, em que, através dos conhecimentos da antroposofia e das ciências espirituais, tudo isso vai ser detalhadamente explicado, tudo a seu tempo, algumas coisas na forma de podcast, algumas coisas na forma de cursos, de workshops, de debates. A gente vai encontrar uma forma de compartilhar tudo isso. Então, esse primeiro nível que eu estou chamando, então, de físico-material, que é o único que a gente conhece efetivamente com os nossos 5 sentidos. Depois existe um nível que é o nível etérico, o nível astral e o nível espiritual. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples, para vocês começarem a entender o que é isso. Qual é a diferença entre um corpo dormindo na cama e um cadáver? A diferença entre um corpo dormindo na cama e um cadáver é que o cadáver, ele foi despojado do corpo etérico, do corpo astral e do corpo espiritual, ou do espírito. Enquanto uma pessoa dormindo na cama, ela só foi despojada do seu corpo astral e do seu corpo espiritual. Permanece na cama o corpo físico-material e também o corpo etérico, que é o corpo que confere vida a esse corpo material. Quando toda a inteligência, quando toda a memória, quando todas as funções ligadas à inteligência e memória, que são as funções fisiológicas e metabólicas, se separam desse corpo físico, esse corpo físico entra num processo de degradação, que é o processo de degradação que ocorre com a morte no momento da saída do corpo etérico e depois com a perda desse processo fisiológico e metabólico, toda a matéria ela fica degradada. O início da degradação é marcada pelo momento da morte. Muito bem. Então, enquanto a gente está dormindo, esse corpo físico e esse corpo etérico estão na cama e a nossa alma e o nosso espírito, todas as noites, se separam e vão fazer incursões no mundo etérico, no mundo astral e no mundo espiritual. Só que nós não temos nenhuma memória do que acontece. E por que nós não temos nenhuma memória? Porque o corpo astral e o corpo etérico, eles não têm órgãos de percepção espiritual capazes de imprimir percepção no corpo físico, e eles não têm, e essa é a faculdade mais importante, eles não têm memória. Toda a memória do ser humano, ela está também no que nós chamamos de corpo etérico. Então, metabolismo, inteligência,
vida, memória estão nesse corpo etérico. E, além disso, ele também é chamado de corpo do amor. Só o amor pode ter a perfeição de manter um organismo vivo e em desenvolvimento. E esse amor também se relaciona à memória. As duas coisas andam juntos. A capacidade de memória é uma capacidade que vem do coração, e por isso a questão do amor relacionado à memória. Então, um parênteses aqui, a nossa ciência moderna, ela se engana completamente quando ela diz que a memória está em todas as células do corpo, está em todos os lugares do corpo. Por quê? A nossa ciência moderna, ela não conseguiu identificar onde está o disco rígido, onde está o armazenamento da memória. No máximo, ela consegue entender onde são processadas algumas informações no nosso cérebro físico. Mas ela não consegue identificar a memória, e aí, ao não identificar algo, ela generaliza. Ela vai dizer, se a memória não está em nenhuma estrutura cerebral, é porque ela está em todo lugar. Então, ela vai estar no DNA e ela vai estar em todas as células do corpo. Mas a nossa ciência não explica como é que essa memória é acessada, quais são os mecanismos de manutenção dessa memória e como é que existe essa relação entre cognição e memória. Ela simplesmente dá uma marretada, dá um chute, que é a melhor maneira de se explicar com um pensamento materialista, em oposição a um pensamento espiritual. Qual seria a verdade, então, e o que o pensamento espiritual traz? É claro que você não vai encontrar a memória no corpo físico, meu querido cientista, porque você não existe memória no corpo físico. E aí você vai ter que dizer isso que você disse, porque pela sua ciência moderna você nega a existência das dimensões superiores do ser humano. Então você nunca vai conseguir compreender que a memória está armazenada num outro lugar e não no corpo físico. Então essa é a memória que tem também a memória para a sequência perfeita de todos os processos físicos e metabólicos, e é isso que mantém a vida. Então, grosso modo é isso, um corpo etérico. E aí o corpo astral e o eu se separam, fazem essas incursões, e quando eles voltam para se unir de novo ao corpo etérico e ao corpo físico, quando a pessoa desperta, todas aquelas experiências que foram feitas em dimensões superiores, elas não podem ser registradas, porque eles não trouxeram esses registros, eles não trouxeram essa memória. Essa memória fica armazenada de outras formas, como memória do universo, e que só pode ser acessada depois da nossa morte. Também não vamos entrar no detalhe de como isso ocorre nesse momento, porque o nosso foco é simplesmente trazer esse conhecimento como fundamento para se entender o que é uma pirâmide, o que é um processo de iniciação. Então, volta para o corpo etérico, e o máximo que a gente tem, e a antroposofia vai nos explicar, são os sonhos. Os sonhos, o que eles são? Eles são uma memória muito, muito frágil, muito, muito imperfeita e muito, muito distante do que realmente aconteceu. Ela é uma memória imagética, em que experiências mais profundas são trazidas na forma de uma imagem que é só um espelho do que efetivamente aconteceu. Por quê? Porque a antroposofia vai nos dizer que os sonhos são como se o nosso corpo astral e o nosso corpo espiritual mantivessem tentáculos, como tentáculos de um polvo, sobre o corpo etérico, enquanto eles estão fazendo essas incursões espirituais. E são esses pequenos tentáculos, esses pequenos pontos de contato, em que uma pequena parte dessa percepção e dessa memória consegue ser transmitida do corpo astral para o corpo etérico, porque o contato foi mantido. Então, uma pequena porção do corpo etérico fez essas incursões no mundo astral e no mundo espiritual, enquanto a gente estava dormindo. E o resquício disso é o que a gente experimenta como sonhos. Então, essa é a situação normal do ser humano, todas as noites, dentro de um processo que é um processo não de experiências iniciáticas, é um processo de uma vida normal, em oposição a termos acesso a realidades espirituais. Muito bem, então o que é o processo de iniciação e o que é esse processo de iniciação que ocorria dentro das pirâmides? Dentro das pirâmides, e a estrutura das pirâmides favorece isso, as pirâmides têm uma geometria
sagrada e são construídas em locais de geografia sagrada, estas pirâmides, elas são estruturas que permitem que o iniciado, e eu já vou explicar quem mais estava junto com o iniciado dentro dessas estruturas. O iniciado que está dentro da pirâmide, ele tem uma experiência em que ele é submetido a procedimentos em que ele vai ser colocado sob a forma de um sono iniciático, e nesse sono iniciático, o corpo etérico dele sai pelo topo da pirâmide junto com o corpo astral e junto com o eu, junto com o seu corpo espiritual, e ele vai junto fazer todas as incursões nos mundos espirituais. E a memória, a percepção e a memória são dessa forma assegurados. E quando ele volta, então, para o seu corpo físico, tudo aquilo é transmitido do corpo etérico para o corpo físico. As sensações, todas as ocorrências e a memória de tudo que aconteceu também, de uma maneira muito mais clara do que um sonho. A experiência iniciática é como um sonho consciente, um sonho em que a realidade experimentada é como a mesma realidade do lado de cá da realidade enquanto a gente está em consciência de vigília desperto. Um parênteses aqui, é uma imagem muito bonita disso na cultura chinesa, onde o mestre Lao Tse, ele tem um sonho em que ele é como uma borboleta voando pelo mundo. E é um sonho muito vívido, porque para ele essa é uma experiência iniciática. Ele realmente faz essa viagem astral, essa viagem espiritual para diferentes dimensões do etérico, do astral e do espiritual, na forma de uma borboleta, e ele experimenta tudo como se fosse uma borboleta voando sobre diferentes localidades, diferentes regiões, diferentes dimensões. E aí, quando ele volta, perguntam para ele, como foi a sua experiência, Lao Tse? E aí ele diz, não sei se eu sou uma borboleta sonhando que é um homem, ou se eu sou um homem sonhando que é uma borboleta. De tão clara e de tão vívida que foi essa experiência dele, como é vívida, clara e consciente a nossa experiência aqui no mundo material. Então, ele também é um grande iniciado do Oriente, e essa é uma imagem muito bonita para ficar para vocês, porque o conhecimento espiritual ele só pode ser verdadeiramente apreendido num primeiro estágio com imagens. Imagens fortes e marcantes que mostram um conhecimento para a pessoa são aquelas que podem ajudar a que a pessoa realmente compreenda e comece a transformar a sua consciência. Uma imagem é como uma experiência que é compartilhada por outra pessoa, e conhecimento mais experiência é igual a uma nova consciência, igual a mudança de consciência, igual a transformação da consciência. Muito bem, então. Então, esse é o processo de iniciação. N outros processos de iniciação são narrados nas diferentes tradições. Quando a gente fala de Jonas na Bíblia, e os 3 dias de Jonas na baleia, ele estava passando por um processo de iniciação espiritual. No passado, a iniciação espiritual durava aproximadamente 72 horas, por isso a referência a 3 dias. 3 dias também é o tempo em que Lázaro fica morto, entre aspas, até que ele seja ressuscitado pelo Cristo. O que o Cristo foi para Lázaro? O Cristo foi para Lázaro um hierofante, um sacerdote do templo da iniciação, em que todas as condições para que Lázaro tivesse as suas experiências iniciáticas durante 3 dias, pressupunham que o maior sacerdote que já viveu na Terra, o Cristo, fosse depois retirá-lo daquele sonho iniciático, como trazer Lázaro de volta à vida. E outras N tradições vão trazer sempre esse mesmo processo de iniciação. Um outro exemplo bíblico é o que acontecia com os discípulos durante o batismo por João Batista. O batismo com João Batista nas águas consistia num processo em que o discípulo ele era mergulhado embaixo d'água, e ele era mergulhado por um tempo grande, a ponto de se iniciar um processo de asfixia, de morte por afogamento. E nesse momento em que esse processo se iniciava, e sempre amparado por forças espirituais, nesse caso João Batista era o hierofante, esse processo
nas águas fazia com que o corpo etérico desse discípulo que estava sendo batizado, ele também fosse desconectado do seu corpo físico, e este corpo etérico, então, ele fosse acompanhar a alma e o espírito dentro de incursões no mundo espiritual, numa situação diferente da situação de sonho. Naquele momento, já havia uma transição, e João Batista foi uma pessoa muito especial, que pôde propiciar a um grande número de pessoas essa experiência de uma forma mais simples e de uma forma diferenciada do que acontecia no passado. Então, tendo tudo isso como imagem de fundo para vocês, a gente vai agora falar detalhadamente do que acontecia dentro das pirâmides. O que acontecia nas pirâmides é que existia não um hierofante, como no caso de João Batista, não um hierofante, como no caso do Cristo com Lázaro. Existiam 12 hierofantes. Cada um deles representava um dos 12 signos do zodíaco, que por sua vez representam 9 desses signos, representam as 9 hierarquias espirituais, que vão de anjos, arcanjos, arqueus, exousia ou Elohim, aos dínamis, que são os espíritos do movimento, aos quiriótetes, que são os espíritos da sabedoria, aos tronos, aos querubins e, finalmente, aos serafins. 9 signos do zodíaco representam esses 9 seres espirituais em diferentes graus dentro da hierarquia espiritual. Essa hierarquia espiritual é também chamada na Bíblia da escada de Jacó. A escada de Jacó representa esses 9 níveis. E acima deles, outros 3 níveis para completar os 12 signos do zodíaco, que são os níveis do Espírito Santo, do Filho e do Pai. 9 mais 3 vai dar 12, 12 signos do zodíaco. Então, essa escada se completa, essa escada de Jacó se completa com o número 12, os 12 signos e as hierarquias espirituais mais a Trindade Divina. Muito bem. Então, cada um desses hierofantes representava um desses signos do zodíaco, porque eles precisavam harmonizar todas as forças astrais do discípulo, do iniciado, para que fosse possível uma experiência de iniciação que não fosse uma iniciação mal sucedida, mas sim uma iniciação bem sucedida. Eles doavam do seu eu mais elevado e mais desenvolvido do que o discípulo, forças para que o discípulo pudesse entrar em contato com essas realidades espirituais de forma harmonizada. Eles equilibravam as polaridades dos 12 signos do zodíaco, que são também as polaridades das animalidades na alma humana, paixões e repulsões, atrações e repulsões. Tudo isso eles harmonizavam para que a experiência fosse bem sucedida. E eles harmonizavam também não só o nível do corpo astral, mas uma relação entre o corpo astral e o corpo etérico. Por quê? O corpo etérico, ele está muito ligado ao corpo físico e ele mantém algumas formas do corpo físico. O corpo astral também muito ligado ao corpo físico, ele mantém no sono e no sonho, sono profundo e no sono com sonhos, ele mantém as formas do corpo físico. E tudo isso pode causar alguns problemas nessas vivências de iniciações espirituais. Então, esses 12 hierofantes, eles mantinham o total equilíbrio tanto no corpo astral quanto no corpo etérico, nessa situação diferente, e mantinham a harmonia entre o corpo astral e o corpo etérico o tempo todo, para que essa situação de iniciação fosse bem sucedida. Quando uma iniciação é bem sucedida, o discípulo volta e do que ele vai se lembrar? Ele vai se lembrar de ter conhecido muito da sabedoria do universo. Ele pode ver passado, ele pode ver presente com tudo aquilo que se revela por trás das ilusões, por trás de Maya, toda a realidade espiritual, além da realidade material, tanto externa, no macrocosmos, na Terra, em toda a nossa realidade externa, como também o Maya interior. Quais são os seres espirituais que se revelam dentro da alma humana, que são a sombra, as 3 esferas da alma, nós estamos falando disso num podcast, o dragão que foi lançado à Terra, o pequeno guardião do limiar, o grande guardião do limiar, que pode tomar a forma de São Miguel, que pode tomar a forma do Cristo, e que, na realidade, todos esses seres elevados são o Cristo, porque fazem parte da hierarquia e da conexão com
com Cristo se manifestando em diferentes dimensões. Então, tudo isso esse iniciado pode ver. Ele vai além do Maya exterior, ele vai além do Maya interior para entender tudo o que existe no universo, como macrocosmos e como microcosmos, e que o macrocosmos e o microcosmos são iguais. E ele pode também ver o futuro. Vamos pegar um exemplo? São João Evangelista, que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse fala de coisas que vão acontecer no futuro. Isso é acessado por um iniciado nesses processos de iniciação espiritual. E aí, quando o discípulo, então, volta, pela ajuda desses hierofantes, a harmonia permanece e ele pode transformar depois tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que ele ouviu gradualmente em conhecimento espiritual. Vão se sedimentando na alma dele e ele vai cada vez mais alcançando uma maior compreensão de tudo aquilo que ele viveu, alcançando uma consciência mais elevada que permite entender tudo aquilo que ele viveu. Por isso que as imagens são importantes. As imagens, elas servem para uma primeira interpretação desde o nível do pré-primário, em termos de conhecimento espiritual e de acesso a conteúdos do mundo espiritual, fatos e leis espirituais, e essa mesma imagem depois, ela pode servir para a interpretação mais elevada também. A imagem é a mesma, mas diferentes níveis de consciência do discípulo, quando ele vai se desenvolvendo, fazem com que ele compreenda de diferentes formas, de formas cada vez mais elevadas, estas mesmas imagens. Se isso fosse dito de outra forma, que não na forma de imagens, a interpretação ela ficaria sedimentada, petrificada, densificada, e ela seria única. Poderia se tornar um dogma, por exemplo. Mas na forma dessas imagens vivas, todo um processo de evolução é possível a partir da mesma imagem. Então, é isso que acontece dentro de uma pirâmide, meu. É sempre esse processo de iniciação espiritual. E essa iniciação espiritual é algo que vocês devem conhecer por outros nomes. Vamos falar aqui, o corpo etérico como veículo, ele é muito conhecido de todas as diferentes tradições. No judaísmo, a palavra utilizada é Merkabah. Merkabah significa veículo. Exatamente para denotar essa função do corpo etérico, que ele é um veículo utilizado pela alma e pelo espírito para fazer incursões no mundo espiritual e depois trazer para a consciência de vigília do corpo físico conteúdos dessas incursões espirituais. Então, Merkabah significa veículo. Em sânscrito, essa mesma palavra significa vimana. E a tradução exata como veículo, e tanto de Merkabah quanto de Vimana, é carruagem. E aí a gente tem o link com a Bíblia, por exemplo, quando Elias sobe aos céus numa carruagem de fogo. O que estava sendo visto ali no caso de Elias, e por isso ele subiu aos céus numa carruagem e não através de uma morte comum, é que essa carruagem de fogo significa um corpo etérico totalmente preenchido pelo Espírito, cujo símbolo é o fogo. Então, nesse momento, Elias tem um processo especial na sua evolução, porque o corpo etérico dele estava completamente preenchido de espírito, a ponto desse corpo etérico ser visto não só como uma carruagem, mas ser visto como uma carruagem de fogo. No Bhagavad Gita, nós temos a imagem de Krishna, que é cocheiro de Arjuna, na batalha entre o bem e o mal que se trava no Bhagavad Gita. E Krishna representa o espírito guiando a alma humana. Arjuna, como passageiro desta carruagem, ele é a alma humana pura, sendo guiada por Deus. E a carruagem representa esse mesmo veículo, que é o veículo do corpo etérico para os processos de iniciação espiritual. Ali na época do Bhagavad Gita, numa realidade terrena, estava se revelando uma luta do bem contra o mal, em que o fato de Arjuna estar utilizando um corpo etérico, simbolizado pela carruagem na batalha, faz com que ele perceba a realidade com olhos clarividentes.
Quem vê a realidade no presente, mas vê também não só o material, mas tudo que está além do material. É isso que o grande herói do Bhagavad Gita vivencia, sendo guiado pelo Senhor Krishna. Muito bem, meus amigos. Então, essa era a imagem que eu gostaria de trazer para que vocês entendam o que acontece numa pirâmide. E alguns detalhes sobre a pirâmide são interessantes também, que são pouco falados, mas no passado todas as pirâmides elas tinham a ponta de ouro, porque esse elemento do ouro ajudava nesse processo dessa ocorrência, dessa iniciação espiritual. E no passado, outras tradições criaram construções sagradas, de uma geometria sagrada, desde a antiga Índia, da antiga Pérsia, aí o antigo Egito, que é as pirâmides, depois na época greco-romana e agora na nossa época germano-anglo-saxã, há sempre uma relação entre a ponta de um templo sagrado como o local por onde o ser humano pode sair nas experiências espirituais, mas também podem entrar seres espirituais para se unir aos seres humanos que estão nessas construções. No caso mais antigo, na antiga Índia, toda a construção indiana chamada Vastu, Vastu é a palavra para construção, e Sthapatya Veda é a arte de estabelecer-se, que é o ramo dos Vedas que traz as regras para essa geometria sagrada, existe no topo de todas essas construções védicas, de todos esses vastos, existe sempre uma estrutura chamada Kalash, que é uma estrutura dourada também, e esse Kalash, a tradução dele é pote. Esse é o pote no qual todos os deuses podem entrar, todas as deidades védicas, que são simplesmente representações na cultura indiana dos seres da hierarquia, anjos, arcanjos, arqueus, exousiai, dinamis, quiriótetes, tronos, querubins e serafins, e da própria trindade divina. É só uma questão da gente enxergar como diferentes épocas, diferentes línguas trazem a mesma imagem, o mesmo conteúdo espiritual. Muito bem. E agora eu queria trazer uma curiosidade. Vocês sabem que eu tenho feito podcast sobre o Douglas Gabriel, que é clarividente desde nascença, foi um dos maiores exorcistas da Igreja Católica, se não o maior exorcista da Igreja Católica nos Estados Unidos, ali próximo da final da década de 70, começo da década de 80. E o Douglas conta uma história interessante, que ele foi visitar uma das pirâmides do Egito, e quando ele entra na pirâmide, ele estava sozinho, como turista, e ele vê que tem as câmeras gravando, e aí ele fala para as câmeras assim, tem um podcast dele onde ele fala isso, ele olha para as câmeras e fala, olha, eu sou um turista americano, eu não vou quebrar nada aqui, mas eu quero entender como são as pirâmides, e eu vou me deitar aqui no local onde fica o altar, onde as pessoas ficavam deitadas como iniciados e essas experiências ocorriam. E ele fala, não vou quebrar nada, eu só quero fazer a experiência, falando para as câmeras, para não ser preso, né, para alguma coisa assim. E ele vai e deita no lugar aonde os iniciados ficavam durante essas experiências. E ele, já como um grande iniciado, como clarividente, ele tem imediatamente a experiência de sair conscientemente pelo topo da pirâmide e vivenciar as esferas espirituais, as dimensões etéricas, astral e espiritual, validando para ele mesmo o poder das pirâmides e de como isso acontecia no passado. Então, é um relato bastante interessante para a gente entender melhor como essas coisas funcionam. Muito bem. Então, fechamos aqui a primeira parte do nosso podcast. Na segunda parte do podcast sobre pirâmides, nós vamos desmistificar o que as pessoas estão falando sobre a forma de construção das pirâmides. Nós vamos desmistificar o que as pessoas estão falando na internet sobre a forma de construção das pirâmides, porque elas sempre falam sobre isso com uma visão materialista. E nós acabamos de criar as bases aqui de uma visão espiritual da vida sobre as pirâmides. E agora nós vamos falar na segunda parte do podcast sobre as teorias sobre a construção das pirâmides. Valeu demais. Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja convosco.